Meu nome é Evelyn de Souza Martins, sou acadêmica do curso de Letras Inglês na Uniacel. A minha socialização tem por objetivo apresentar o PAPE desenvolvido através da disciplina de prática interdisciplinar, monitorada pelo professor Antônio Edson Mendes Cardoso. O tema é o uso de tradução de literatura de língua inglesa no ensino e aprendizagem da educação básica. Resumo: apesar das críticas que podem ser feitas ao uso da tradução no ensino e aprendizagem de inglês, ela ainda é amplamente utilizada de diferentes formas. Portanto, esse estudo procura contribuir com a formação de professores em língua inglesa, devido à necessidade constante de esses profissionais se renovarem quanto à didática para ministrar aulas, principalmente no que se refere à tradução com o uso de literatura de língua inglesa. Através de diversos estudos, é possível observar que, em sua maioria, as aulas de língua inglesa têm se resumido ao ensino da gramática, com poucas leituras e interpretações de texto. A tradução como método apresenta fragilidades, tendo em vista que tem sido questionada a capacidade dos métodos em serem adequados diante dos desafios que estão sendo colocados. Contudo, pode colaborar para a aprendizagem da língua inglesa, para o desenvolvimento das percepções linguísticas e da consciência que envolve diversos aspectos da língua inglesa, bem como da língua materna, desde que esta seja pensada como uma língua significativa, atual recurso contextualizado que leva em conta as particularidades e necessidades dos alunos. Para a construção do presente trabalho, utilizaremos como principais referências teóricas Amarante, Guimarães de Lima e Azari, 2019, Santos, 2020 e Beecher e Capitani, 2019. Palavras-chave: tradução, literatura e língua inglesa. Introdução: a aprendizagem é um processo, um efeito ou uma consequência de aprender. E todos nós, seres humanos, seres pensantes e dotados de inteligência e cognição, estamos inseridos nesse processo de aprender desde o momento em que começamos a existir. Além disso, a preocupação com os frutos do trabalho docente e o interesse em promover um ensino de qualidade que faça sentido para o aprendiz e que, ao mesmo tempo, seja tão interessante e atraente, leva à indagação, por exemplo, se as aulas estão motivando todos os estudantes, independentemente da faixa etária a qual pertencem. Tendo em vista que o ensino da língua inglesa, por meio da literatura, não faz parte do currículo da disciplina, justificando-se em parte pelo fato de que a quantidade de horas-aulas é pouca, além da constante falta de materiais adequados, quantidade de alunos elevada, além da carência de professores com formação necessária e suficiente para a aprendizagem. Partindo desse pressuposto, a motivação para esta pesquisa se justifica pela necessidade de se repensar metodologias que possam dinamizar o ensino de língua inglesa a partir do uso da literatura, textos literários diversos, nas aulas, com o objetivo de tornar os estudantes leitores críticos capazes de pensar e repensar o seu papel social, cultural e comunicativo
em suas práticas cotidianas. Fundamentação teórica. A aprendizagem de língua estrangeira contribui para o processo educacional como um todo, indo muito além da aquisição de conjunto de habilidades linguísticas. Leva a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a linguagem funciona e desenvolve maior consciência do funcionamento da própria língua materna. Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação dos costumes e valores de outras culturas, contribui para desenvolver a percepção da própria cultura, por meio da compreensão das culturas estrangeiras. Podemos verificar que alguns gêneros orais têm por base a escrita, como é o caso dos noticiários, das previsões meteorológicas, das peças de teatros, das orações, de podcast, dentre outros. Mas, conforme exemplificado acima, é possível também criar atividades orais a partir de textos escritos, como os textos literários. Ocorre que, para provocar interesse, o professor de língua estrangeira geralmente utiliza atividades de meta-leitura, deixando de privilegiar a leitura do texto literário propriamente dito. Contudo, tal prática pode não ser completamente inútil e às vezes pode se mostrar até necessária, mas seu uso deve ser feito cuidadosamente e moderadamente. Entendem? Barreiras e Paiva, 2018, página 71. E para Amarante, de Lima e Azari, 2019, quando há uso da literatura no ensino da língua inglesa. Por meio de trocas, estudantes passam a ser coautores, construtores de sentidos e conhecimentos em práticas educacionais linguísticas mais democráticas. A sala de aula de inglês se torna um espaço para reflexão e análise, por exemplo, dos efeitos pós-capitalistas, colonialistas e das relações socioeconômicas, social e historicamente constituídas, que podem ser trabalhadas de forma dinâmica, aproveitando todas as possibilidades das tecnologias. Metodologia. Para a elaboração do presente trabalho, a pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico, por meio de consultas em sites, revistas, artigos que tratam sobre o tema proposto. Além disso, foi realizada uma visita a uma escola municipal da cidade de Manaus, estado do Amazonas, para conversar com a professora de língua inglesa da educação básica, com o objetivo de identificar se há conexão ou não entre a teoria e a prática no que se refere ao uso da literatura no ensino de língua inglesa para ensinar sobre a tradução. A seguir, apresento o relatório da entrevista docente. A professora Francimar é formada em licenciatura plena em língua inglesa e leciona há 3 anos. De acordo com a professora, utiliza em suas aulas diversos recursos midiáticos, como internet, jornais, revistas, livros, televisão, flashcards, cinema, fotografias, vídeos, dentre outros. Sobre a literatura nas aulas de língua inglesa, a professora relata que, ao se explorar o texto literário, é importante ressaltar que as tecnologias favorecem o uso de recursos alternativos,
não limitando a aula ao estudo de texto escrito, porque há a possibilidade de adaptações de obras literárias, as quais também poderão ser discutidas, além da produção de peças de teatro, ao estudar os grandes dramaturgos Shakespeare, por exemplo. Francimar conta que trabalha a tradução de literatura da língua inglesa com turmas do ensino médio. No entanto, enfrenta algumas dificuldades, como a falta de interesse pela leitura por parte dos alunos. Além disso, descreve que o ensino tradicional da literatura nas escolas públicas é feito em ênfase em aulas esportivas, fundamentadas apenas em livros didáticos. Então, outro desafio é desenvolver no aluno o gosto pela literatura ou uma leitura extensiva, já que não aceitam muito bem, mas existem muitas razões pelas quais os alunos podem não gostar de literatura na escola. Alguns acham que a literatura é chata ou difícil de entender. Além disso, eles podem não se identificar com as personagens ou tema da literatura que estão sendo estudados, principalmente com a dificuldade do entendimento das palavras. No entanto, a literatura é uma área de conhecimento importante para a formação de palavras. Ao realizar traduções, ela ajuda a desenvolver habilidades de leitura e escrita, além de fornecer uma compreensão mais profunda da história e da cultura de outros países. A professora diz que já trabalhou com seus alunos tradução de literatura de Romeu e Julieta, porque trabalha com a sensibilidade humana, o ser romântico, e considera que seja possível trabalhar mais vezes a literatura nas aulas de língua inglesa, trabalhando com oficinas, onde o enfoque seria 3 gêneros literários, sendo eles dramático, lírico e narrativo, por meio de dinâmicas como produções de poesias simples, competição de trava-língua, gincana com soletração e contação de histórias. Apesar das tentativas, Francimar acha que os alunos não desenvolveram como o esperado, pois a maioria não tem domínio da língua inglesa e por isso não gostam da matéria em si, mas que, dentro do possível, conseguem assimilar o básico. Por fim, entende que o ensino da literatura de língua inglesa, atrás de sua tradução, é necessária e importante, embora tenhamos dificuldades e desafios na aprendizagem por nos permitir a compreensão do mundo ao nosso redor, e através dos textos de ficção, o aluno pode aumentar seus conhecimentos, construindo significados e relacionando-os à realidade em que vivem. Resultados e discussões. Com os levantamentos bibliográficos realizados para o desenvolvimento do presente trabalho, foi possível verificar a unanimidade dos autores sobre os benefícios ao ensino que são trazidos pela vinculação da literatura às aulas de língua inglesa no ensino de tradução. Além disso, foi possível verificar que as possibilidades de atividades a serem desenvolvidas são imensas e a motivação deve vir tanto do professor quanto dos alunos para que o resultado desse processo de ensino-aprendizagem seja proveitoso e enriquecedor. Partindo dessa ideia de aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem e após a reunião com a professora Francimar para verificar se
Na prática, é possível trabalhar tradução de literatura inglesa em sala de aula, como sugerem os autores que utilizamos na parte teórica do presente trabalho. Além disso, através da entrevista realizada com a professora Francimar, podemos perceber que é possível e se aplica na educação básica o ensino de tradução por meio de literatura na disciplina de língua inglesa. Contudo, o maior desafio se encontra com os próprios alunos pelo fato de não terem domínio de língua estrangeira ou até mesmo pelo desinteresse quanto à leitura ou disciplina em si. Conclusões. Através dos estudos apontados, dentre outros, é possível observar que, em sua maioria, as aulas de língua inglesa têm se resumido ao ensino das gramáticas, com poucas leituras e interpretações de textos. E, ao longo da vivência em sala de aula, é possível perceber a falta de interesse dos alunos pelo ensino da língua estrangeira e que os cursos têm se tornado cada vez mais uma opção para aqueles que pretendem aprender outra língua, pois a escola não tem mecanismo que incentive o aluno a querer aprender. Contudo, não se pode afirmar que, devido à falta de interesse dos alunos ou à ausência de mecanismo, não se deva aplicar literatura inglesa e suas traduções nas aulas de língua inglesa. Isso porque cabe aos professores das mais diversas áreas, em conjunto, buscarem incentivo a esses alunos de forma que despertem neles o interesse pela leitura e interpretação não são apenas na disciplina de língua inglesa, mas em todas as outras disciplinas. Diante do exposto e da entrevista realizada com a professora Francimar, podemos concluir que é sim possível ensinar e aprender tradução com o uso de literatura da língua inglesa na educação básica e que o uso de tecnologias pode ser um grande aliado para a aula desse tipo na geração atual, tendo em vista que os alunos, principalmente adolescentes, têm contatos constantes com as mais diversas plataformas, como redes sociais, vídeos e informações pelos meios digitais, que podem ser usados para despertar interesses dos mesmos, visando desenvolver o interesse pela leitura e facilitar a aprendizagem e a interpretação por meio das traduções. Essas são as referências utilizadas no presente trabalho.